e declarar aquilo que Deus me disse. Deus disse que eu ainda tenho que ficar nesse país. Não conseguia pensar uma ideia. E depois me lembro que liguei lá na escola a perguntar se ideias, se eles tinham um voluntariado, conheciam algum sítio onde eu pudesse fazer. E a moça me disse algo que me chamou a atenção. Ela disse que, olha, essa coisa, quando dizem que tens que trabalhar com algo relacionado ao teu curso, mesmo que tiver uma, duas disciplinas que essa coisa envolve, esse trabalho envolve, tu podes usar. Então, eu disse, então, eu acho que eu posso fazer voluntariado de dar tutoring, explicação nas crianças, na escola, explicação de Yeah. matemática, explicação de ciência. Então, pronto, tive essa ideia. Ela disse que pode ser, porque você teve matemática, você fez engenharia. Ok, então comecei a procurar escolas na minha cidade para eu poder dar explicação nas crianças. No momento que eu comecei a procurar escola foi quando o Covid chegou e começaram a fechar as escolas na mesma semana, lockdown, começaram a fechar as escolas. Eu já assinei já, né, com uma escola, mas eles primeiro tinham que me fazer um treinamento, depois passar, porque era para trabalhar com crianças, é sensível, eles têm Yeah. que ver realmente que não tens nenhum registro criminal e essa Criminal. coisa toda. E eu não poderia avançar sem passar por esse processo. Até o tal processo, acho que levava umas 2 semanas, e naquelas 2 semanas é que o Covid veio, então meu processo com a escola ficou congelado. Covid veio, fecharam as escolas, as empresas congelaram o seu sistema de recrutamento, porque as empresas também começaram a ver como é que iriam operar. Yeah. Então, eu disse, prontos, se nesses 2 meses sem Covid não consegui, e agora Com com Covid, Covid. como é que vai ser? Mas eu continuei a segurar na promessa, E a porque Deus é imigração Deus do também. impossível. A imigração também não queria levar Covid em consideração, né? Eles Essa estavam é nem outra aí. maldade. Essa é já outra maldade dos americanos. Os americanos fizeram na época do Covid com os estudantes internacionais. Olha, eu um dia, com uma boa influência, eu vou levantar esse caso, porque foi muita maldade que eles fizeram. Isso não se faz. Mas pronto. Epa, pronto. Então veio o Covid, complicou ainda mais a minha situação, que já estava complicada. Então, eu, como vi, acho que já faltava apenas uma semana, porque eu estava com esperança que a escola teria abrisse uma cláusula, a imigração também, Uhum. porque entrou Covid, eles tinham que ver essa situação. Para quem está no Sim. OPT, será que adicionamos mais dias? Consideramos, porque as empresas não estavam a recrutar naquele momento, Uhum. pouquíssimas. A maioria tinham congelado o seu sistema de recrutamento, estavam a ver como é que iriam operar. Então, eu acho que faltava uma semana, eu liguei na escola e no meu... todo estudante internacional tem advisor, que é conselheiro. Conselheiro, yeah. Conselheiro. Sim, então eu liguei, fiz foi online, já, o Covid já estava ali, foi mesmo online, e eu perguntei, será que, olha, eu estou nessa situação, os meus dias porque os meus 3 meses já estão no fim, e agora que entrou Covid, está muito difícil, porque as empresas não estão a recrutar, será que a imigração abriu uma cláusula para nós que estamos nessa situação? O Mano está me dizendo, o conselheiro, olha, infelizmente nós não recebemos nenhuma informação da imigração quanto a isso, então o processo do OPT continua o mesmo, 3 meses. Depois ele disse, olha, eu estou a ver aqui no sistema que você apenas só tem já 7 dias left, só tem já 7 dias. Então, se durante ele me disse exatamente assim, se durante Uhum. esse tempo todo não encontraste nada, isso tem 7 dias, e com a situação do Covid, é muito pouco provável que algo mude. O que eu iria te aconselhar é começar a fazer planos para voltar, porque tem que fazer planos do bilhete, arrumar as coisas, você não volta de um dia para o outro, né? Uhum. Tipo, passou os 3 meses, dia seguinte, estou a voltar no meu país. Não, é muita coisa, eu estava lá há anos, tem que vender as coisas, comprar bilhete, essa coisa toda, e pronto. Então, eles começam a fazer já isso, porque tu só tens 7 dias para também não ficar ilegal no país. Quando eu desliguei aquela chamada, eu queria entrar em pânico. Por um segundo, queria me vir um pânico, meu Deus. Mas naquele momento eu disse, não, Deus não me abandonou,
Deus nunca vai me abandonar, isso é impossível. A realidade está a mostrar outra coisa, que aqui já não tem solução, mas eu sei que é impossível Deus me abandonar, isso não tem, eu não negocio isso, independentemente do que eu esteja a viver. Deus nunca vai me abandonar. Não é possível que Deus me abandonou. Mas 7 dias, eu comecei a me perguntar, mas 7 dias, o que pode acontecer em 7 dias? No mesmo instante, o Espírito Santo me lembrou, as muralhas de Jericó. Não levaram 7 dias, eu disse amém. E naquele instante, eu ali comecei a falar com Deus. Naquele instante, eu estava sozinha na sala. Me lembro quando eu desliguei a chamada do moço. Eu disse, Senhor, eu creio, eu vou levar esses 7 dias como as minhas muralhas de Jericó. E nesses 7 dias eu já não vou te pedir um emprego. Eu só vou agradecer pelo trabalho que o Senhor já me deu. Já não vou pedir, porque eu só tenho 7 dias. E é impossível, o Senhor não me abandonou, o Senhor tem me ouvido. Então eu só vou já agradecer pelo que já me deste. E eu creio, eu disse assim, eu creio que no 7º dia essas muralhas vão cair. E foi o que eu fiz, dia 1. Eu agradeci à nação, Pai, muito obrigada pelo emprego que já me deste na minha área, muito obrigada por providenciar um emprego, eu vou conseguir ficar aqui nesse país, porque eu sei que o Senhor me quer aqui para esse tempo, o Senhor tem um plano para mim aqui, então eu ia agradecendo todos os dias. Alguns dias era difícil, acordava e não tinha aquela motivação. Por isso é que fé não é sentimento, fé é a tua atitude, fé é a nossa atitude. Fé não é sentimento. Tem dias que você não vai acordar, sentir algo dentro de ti para declarar e falar, eu creio que eu já tenho esse emprego, eu creio que Deus já abriu a porta. Tem dias que você vai acordar assim meio desmotivada ou desmotivado. Mas ainda assim você tem que se manter firme, porque fé é posicionamento. Eu sempre falo do exemplo de Abraão. Naquele tempo dele de espera para ter um filho da promessa, o que mostrou a fé de Abraão não eram os seus sentimentos, as suas emoções, era a atitude que ele se manteve firme no lugar da promessa. Ele não voltou na sua parentela porque não estava a ter filho mais e a promessa não se cumpria, mas ele se manteve firme no lugar da promessa. Para mim, o lugar da promessa naquele tempo é nos Estados Unidos, porque Deus me disse que eu ainda ficaria ali. Então, eu queria demonstrar eu ter fé ou não ter fé, né? Eu queria demonstrar não ter fé se eu, por causa daquela pressão toda, decidisse, eu não estou a aguentar mais, vou voltar no meu país, porque eu não vou passar fome no meu país, tenho casa, tenho meus pais, tenho conforto. Isso eu queria demonstrar eu não ter fé, se eu saísse do lugar da promessa, naquele tempo, naquele momento. Então, o que demonstrou a minha fé é que eu me mantive ali, mesmo com esses medos e essas emoções todas. Então, durante esses 7 dias, sim, tem dias que eu não acordava tão motivada para agradecer, mas eu agradecia anyway, de qualquer jeito eu agradecia, às vezes não realmente sentindo dentro de mim, mas quando eu começasse a agradecer, já vinha aquela força, aquele fogo, aquela emoção de que eu creio que esse emprego vai chegar. Chegou no último dia. Eu nem consigo ter a memória do que eu fiz quando eu abri os meus olhos, porque... Mas eu me lembro aquele dia quando eu fui dormir, no penúltimo dia, eu disse, amanhã é o último dia, mas eu vou me manter na posição, as muralhas vão cair. Essas muralhas vão cair. Eu acordei, fiz a minha oração, como sempre, agradecendo, mas, claro, eu também ia aplicando, porque orar também é ação, né? Não estava ali a agradecer, mas não estou mais a aplicar para trabalho. Então, pronto, no último dia, quando eram 14, 13 e tal, eu recebo uma chamada com uma posição que eu não apliquei para aquele trabalho, que era para trabalhar numa fábrica, era praticamente engenharia de produção, né, manufaturação, mas eu não ia trabalhar como engenheira, realçando, eu ia trabalhar como técnica, só era para trabalhar numa fábrica, mas eu poderia, assim, usar aquilo para o meu OPT, porque é produção, manufaturação, e isso também tem na engenharia mecânica, que tinha a ver com o meu curso. Então, poderia usar. Eles me fizeram uma oferta, aquela hora mesmo, 12 e tal. Eu disse, sim, tá bem. Eu até nem entendi bem se é onde o trabalho. Eu solicitei. Mas não houve nenhuma entrevista de emprego, só te ligaram já? Não. Mas também, eu creio que por ser... Não, mesmo às vezes para trabalhar na fábrica, normalmente tem entrevista, mas não
Não teve. Não digo Uau. forçar isso, porque eu sei que era Deus a trabalhar. Não me fizeram a entrevista foi mesmo só aquela. Tem uma vaga assim, assim, e não sei o que, acho que estás qualificada. Vi teu currículo nessas páginas aí de emprego, E e acho que vi você pode fazer LinkedIn. isso. E a LinkedIn, mas acho que esses viram no Indeed. Eu estava já em Uhum. todas as plataformas de emprego. Claro, claro. Yeah. Então eu disse, tá bem, eu posso, não sei o quê, para começar no dia X, que era na segunda-feira, tá bem, tá bem. Ali ela disse, vou te enviar o contrato para assinar. Ela me enviou o contrato no mesmo dia. Eu assinei o contrato, enviei de volta, eles assinaram. Eu peguei o contrato, porque quando no OPT, depois de você conseguir emprego, tens que ir lá submeter na página da escola. Porque assim, o OPT é autorização de trabalho, mas é praticamente financiado pela escola. É tipo, tu estás ainda no Hum, F1, que é o visto de estudante, mas com autorização de trabalhar full time. Porque quando você é estudante na América, estudante internacional, tu não podes trabalhar full time fora da escola. Então, o PT te dá essa oportunidade, essa autoridade, né? yeah. Praticamente. Yeah. Então, é a escola que é o intermediário, a escola é que fala com a imigração. Você não vai direto para a imigração para aplicar para o PT, não. Tu aplicas pela Uhum. escola e a escola é que se comunica com a imigração. A escola é praticamente o intermediário. Yeah. Então, pronto, eu peguei o contrato, submeti ali com toda a informação, porque a escola depois tem que aprovar, depois de você explicar lá, eu vou trabalhar com X, depois tem uma parte, tens que explicar como é que isso está relacionado ao teu curso. Para mim foi muito fácil, porque era trabalho de fábrica, né? Yeah. Então, eu já trabalhei em laboratórios, eu fiz engenharia mecânica, que envolve também um pouco de processos de manufaturação. Então, expliquei, você tem que explicar e falar como é que aquilo que você vai fazer está relacionado ao teu curso. Eu fiz isso, coloquei ali, e prontos, foi a aplicação. Mas eu tinha que receber depois uma resposta da escola dizer que foi aprovado. Eu fiz isso no meu último dia que eu submeti. Na segunda-feira, a escola respondeu e disse que foi aprovado. E eu Uau. consegui ficar como Deus tinha No prometido. último minuto. No Deus gosta último de dia, drama, é? realmente, no último dia, realmente, as muralhas caíram, mas o processo não foi fácil, como eu expliquei, tentei resumir o máximo, mas, é claro, teve muitos detalhes ali no meio, Uhum. mas o que me segurou mesmo foi Deus, não foi outra coisa. Que testemunho, é isso aí, pessoal. Esse testemunho serve para te encorajar, você que está passando por uma situação similar ou mesmo igual, né? Para não desistir, simplesmente confia em Deus e Deus vai fazer até no último segundo. Tá aí o que Uhum. aconteceu com a minha irmã, a Junícia. Eu, no lugar dela, eu não sei, eu acho que eu já estaria de malas feitas, mas Deus capacita, né, as pessoas também para passarem por esse tipo de situação, porque passando esse tipo de situação assim, simplesmente ela, sem Deus, eu creio que ela iria arrumar já malas há muito tempo, mas como ela estava com Deus e também tinha fé, isso tudo fez com que ela pudesse triunfar no final. E triunfou. E de que maneira? Amém. Ainda tem mais coisas que ela tem para nos contar, muita coisa que ela simplesmente resumiu aqui, mas vamos ter mais oportunidades que ela vai contar também na renovação. Também vai nos Ok. contar na renovação do OPT e também vocês vão ficar a saber como ela foi parar na Inglaterra. Ela também não foi só lá de paraquedas, também é mais outro testemunho. E tem muita coisa aí. E não sei se Juninho só tem algo, uma coisa final para nos dizer. Sim, eu acho que eu diria, né, para encorajar quem se calhar está nesse processo do OPT agora, Uhum. vai entrar nesse processo. Primeiro tenha uma razão, por que que você decidiu ficar? Isso é muito importante. Responde para ti mesma, para ti mesmo, por que que você decidiu ficar? Estou a falar, como estou a falar de OPT, então vou falar mesmo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é que tem OPT. Sim, sim. Então, por que que você decidiu ficar nos Estados Unidos? Responde isso para ti. Será que ficaste para não faltar luz e água? Será que ficaste para ter o status que estás a viver nos Estados Unidos?
Será que ficaste porque tens medo só de voltar? Por quê? Que tenhas um motivo bem, uma razão bem, bem clara, porque essa razão é que vai servir como de combustível, vai servir como combustível para te fazer resistir a esses dias maus, ao medo, à espera, e essa razão é que vai te fazer resistir. Então, tenha isso muito bem estabelecido, que seja uma razão bem clara, e se mantém firme, olha para o teu foco, né? Para a tua razão, para o teu motivo, por que você decidiu ficar. E isso é que vai te fazer seguir em frente e não desistir. Então, pessoal, eu não quero prolongar mais, porque para o vídeo não ficar muito longo. Então, é isso aí. A minha irmã Junilcia vai participar mais vezes aqui no nosso quadro Let's Talk. Espero que você gostou. Por favor, ponha like nesse vídeo, compartilhe para esse testemunho chegar a mais pessoas e fortalecer aqueles que precisam. E muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Junilcia, pelo seu tempo. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe também. I love you. Não é só porque estamos no vídeo que eu não vou falar. Bye, love you. I love you vou mostrar aqui que ele tem coisa. Bem romântico. Esse meu irmão, pessoal, bem romântico mesmo. Nós falamos, love you, bye. We do that.